E a minha pergunta é bem direta. Como se dá a progressão salarial do funcionário do Banco do Brasil, os valores iniciais, os valores finais, assim, até o final, quanto pode ganhar em termos financeiros? Bonificações também, Quando a gente entra no banco, aí você vai ganhar o salário que está descrito lá no edital, determinado no edital. Aí, quando existe todo ano as negociações coletivas, aí, através do contato com o sindicato e com todas as legislações que nos dão o direito dos aumentos, dos benefícios, aí esses valores vão sendo reajustados. Mas eu falo isso para o cargo inicial, que é como o meu, de escriturário. Agora, no decorrer da carreira, à medida que você vai se qualificando e você vai ganhando os cargos gerenciais, aí vai depender de qual agência você vai exercer, que você vai ganhar. Então os valores estão oscilar de agência para agência? De onde você vai trabalhar também, porque nós tem a superintendência, aí tem as agências que são assim, do nosso poste aqui do interior, mas tem aquelas agências que são agências estilo, que atendem aquele grupo de clientes que tem uma renda maior. Aí vai depender de onde você vai escolher trabalhar. E se a gente for para o exterior, de remoção para o exterior, vai ganhar em real ou vai ganhar por dólar ou euro? Eu falei do exterior, né, que eu sei que tem trabalho lá, mas eu não sei dizer para ti assim sobre como que você vai ganhar. Pode local mesmo, pode local. Local. É. A porta de saída. Você quer que eu diga valores também? Eu gostaria. Nós temos a participação dos lucros também na PLR, é assim, de uma forma bem resumida, bem fácil de vocês entenderem. Quanto mais o banco lucra, maior é a sua PLR. A minha PLR de escriturária, ela é menor do que a PLR do gerente geral da agência. Tá? E elas são pagas 2 vezes no ano. Tá? A última para o escriturário foi em torno de 11 mil, só que tem um imposto e aí cai líquido 9 mil. Foi uma das maiores. E aí, quanto maior é o lucro do banco, maior a nossa oportunidade. É bom. Aí a gente tem um cartão alimentação também, que nos ajuda bastante. R$1.800 no cartão. Aí é bom, né? A comprar as coisinhas da gente no supermercado. E tem o programa de recompensas, de bonificações internas, que também vai ser pautado a partir das vendas que você faz, que a gente chama PDG. Aí ele também é pago 2 vezes. Se você classificar e você atender todos os requisitos, suas vendas forem boas, aí eles colocam lá também, determinam um valor também, que é determinado de acordo com o cargo que ocupa. Se você tem um cargo bom e mais benefícios e maior serão seus pagamentos e todas as gratificações e tudo que você vai ganhar. Eu tenho 2 questionamentos. Como você trabalha na carteira de pessoa física com relacionamento, eu ainda me lembro quando eu passei no meu primeiro concurso e fui abrir a conta no Banco do Brasil, ainda em Carolina, no Maranhão. Basicamente, o relacionamento do banco com os clientes era presencial. Né? Eu me recordo ainda, quando criança, a chegada desse modelo de caixa eletrônico, né? E a gente percebe que, ultimamente, esse relacionamento ele tem cada dia mais sendo tomado pela tecnologia. Né? E meu primeiro questionamento é como você vê esse futuro desse relacionamento do banco com o cliente na perspectiva de boa parte desses jovens, né, que desejam entrar nesse mercado. Como se preparar para ele, considerando que é possível que ele vai enxugar muito mais a presença, né, da pessoa humana lá e do relacionamento ser mais virtual. E o segundo também é em função desse primeiro, tem relacionamento com esse primeiro. Você falou da questão das diferenças das pessoas com que você atende, né, de diferença mesmo financeira. E a gente percebe que, com relação a essa questão, hoje nós temos um grande problema no país, que é o endividamento da família brasileira. E como você vê que essa virtualização desse relacionamento, né, pode contribuir com as pessoas numa educação financeira para se tentar melhorar, lógico, a situação da família brasileira em relação ao endividamento. Muito obrigado. Quando a gente fala sobre essa época, essa área, essa fase do digital, e eu como funcionária, eu preciso pensar na especialização. Então, eu preciso estar preparada para o que vem daqui para frente. Então, como
o colega mencionou, qual a minha opinião, e sabemos que isso está se estreitando, e isso tem ocorrido assim, de uma forma muito rápida, acelerou bastante mesmo nos últimos anos. Hoje, quando eu realizo o atendimento ali na mesa, já tenho o leitor digital que o cliente isso vai favorecer, vai dar mais agilidade ao meu atendimento, eu não vou precisar ficar imprimindo tantos papéis e vai dar uma segurança maior no sistema em relação à identificação. Então, vou correr menos riscos na questão da identificação da pessoa. E os atendimentos que o banco coloca hoje, digitais, o bate-papo, o WhatsApp, as redes sociais, todas as ferramentas que ele já hoje dispõe, nós temos tentado educar mais ainda os nossos clientes a utilizarem. Isso vai avançar bastante, e eu, como funcionário, preciso estar antenada para isso, para me capacitar e saber fazer esses atendimentos, né? Um dia, se o banco chegar para mim e falar: Giane, você não vai mais estar na agência, você vai precisar fazer home office, você vai ter um celular para atender, então eu já preciso estar acompanhando toda essa tendência e me sentir preparada para essa realidade. Eu já enxergo tudo isso, já penso de que formas, maneiras e cursos e como eu vou me especializar para me preparar para essa área. Em relação à educação financeira, gente, é a busca do conhecimento, assim. Vocês que são jovens, às vezes vocês têm pais ou avós, pessoas que necessitam de um atendimento do banco. Então, a nossa responsabilidade, eu tenho meus pais, minha mãe já é aposentada, precisa de um acesso no banco, todo esse medo, toda essa angústia dessa questão de ingressar nessa área digital, isso é normal por parte dele. Então, a minha responsabilidade como filha, funcionária e filha, para atender e poder contribuir com a pessoa, né? Seja um tio, seja um avô, a atender ele e conseguir, através do meu aparelho, do meu celular, através do computador, poder ajudar a pessoa a resolver uma situação. Então, daqui para frente vai ser assim. Eu acredito que vai ser tão abrangente, sim. Teremos muita dificuldade, sim, principalmente com esse grupo, assim, as pessoas que são mais velhas, mas eu acredito muito no nosso potencial, nós podemos dar apoio a todas essas pessoas. Bom dia, Giane. Parabéns pela história de vida que tem compartilhado conosco, sua experiência de trabalho, suas conquistas estudantis e o modo como você entrou no banco, né? Então, como menor aprendiz e hoje funcionário de uma das maiores instituições financeiras da América Latina. O Banco do Brasil teve semelhantemente a tua história. O Caffarelli, o Paulo Caffarelli, foi um dos presidentes anteriores do Banco do Brasil. Ele entrou como menor aprendiz e chegou ao topo máximo da instituição, que é a presidência. Isso prova, de acordo com o que a Giane relatou para nós, que você pode entrar como escriturário e a presidência é um objetivo que pode ser almejado e pode ser desejado por aquele que entrou mediante concurso público. Então é possível, o banco tem essa flexibilidade, essa oportunidade aos funcionários de ascenderem na carreira ao longo do trabalho, né? Eles almejarem isso daí. Temos visto, no período aí pandêmico e pós-pandemia, uma crescente bancarização. Então, a pandemia ela impulsionou isso para a rede bancária, para aquelas pessoas que estavam invisibilizadas no setor bancário, não tinham acesso ao sistema financeiro, não tinham conta. Então, com a pandemia, houve ou seja, os bancos, muitas pessoas passaram a ser bancarizadas para até mesmo acessar os serviços disponibilizados pelo governo, como o auxílio emergencial. Então, quem não tinha conta, que baixar um aplicativo do banco, o aplicativo da Caixa, para poder acessar esse tipo de benefício aí durante esse período de pandemia. Então, os bancos viram que muitas pessoas estavam fora do sistema financeiro e os bancos, eles, com esse público que entra nas suas carteiras, os bancos vão procurar rentabilizar esses clientes. É um crescimento, até tem comentado com alguns colegas que, se quiserem, já mirarem um concurso que eu acredito que deve sair, é o concurso da Caixa Econômica. É uma instituição interessante, uma instituição muito boa, de também ótimas projeções de crescimento profissional lá dentro. Para falar de agenda, um comentário rapidinho para fazer minha pergunta, o Banco do Brasil divulgou recentemente seu lucro, ele alcançou o maior lucro entre seus pares de 8,4 bilhões de reais. É bom para o Brasil, é bom para a sociedade, porque isso é refletido em ganho para toda a sociedade. Para falar aqui da curiosidade do Limão, do salário, Limão, no banco é possível você ganhar 17 salários durante o ano. Não, durante o ano você pode ganhar 17 salários, com todos os benefícios que a Giane colocou. 13º, 2 PLR, 2 PDGs, férias, ou seja, dá em torno de 18 salários, aproximadamente quase 19 salários durante o ano. Vocês perguntam onde, qual lugar, em um determinado setor privado, você ganha quase 20 salários durante o ano. O salário do presidente do Banco do Brasil hoje é quase em torno de R$80 mil mensal, fora as bonificações, as PLRs.
Aí a pergunta para a Jeane, com relação à agência, quais assim, os públicos, os setores, as carteiras que uma agência bancária atende, né? Como que uma agência atua perante o seu público local, até mesmo regional. No caso, a agência Tocantinópolis aqui, ela atende várias cidades aqui circunvizinhas, né? Então, quais são as carteiras que uma agência atende, como ela presta esse tipo de atendimento? Lá na agência, eu participo e trabalho com a agência, com a carteira dos grupos, uma carteira, como é o nome lá? Não, do Fernando. A gente chama o carteirão, é uma carteira que vai atender o primeiro público que entra na agência, assim, classificados pelo perfil, tempo de conta, salário e o relacionamento que a pessoa tem com o banco, é aquele relacionamento mais curto, tem pouco tempo, ou que ele não conseguiu se desenvolver para ir para as demais carteiras. Jovens que estão iniciando a carreira, aposentados, pessoas que ganham até 5 mil, às vezes tem uns que ganham até mais, profissionais liberais, assim, que ainda não se desenvolveram para as demais carteiras. Aí eu fico nessa trabalho lá. E atendemos dentro dela também os microempreendedores, que é os microempresários, aquelas pessoas que ainda começaram a cadastrar seu CNPJ e agora que estão iniciando atividade empresarial. Aí nós temos as carteiras que atendem o agronegócio, que é a que o Hilário trabalha. São os produtores rurais que vão buscar atendimento no banco para fazer financiamentos, para investir em suas propriedades, para trabalharem e desenvolverem sua atividade rural. Só que essa carteira que o Hilário já trabalha já são aqueles clientes que têm as propriedades maiores, que ele já tem um rendimento maior do que os clientes que eu atendo. Na minha área também temos os clientes que investem também, que pegam os financiamentos. Nós temos atendimentos exclusivos, lá nós temos 2 carteiras de atendimento exclusivo. Pessoas que já estão há muito tempo no banco, já têm um relacionamento mais estreito de mais produtos, já têm mais experiências, ou aqueles que já possuem investimentos no banco que requerem um atendimento personalizado, uma atenção maior, coisas mais específicas para atender a necessidade dele. Aí a gente chama atendimento exclusivo. Aí temos a carteira que atende os pequenos e médios, os médios empresários, que também tenham, muitas vezes, a oportunidade de ajudar e trabalhar lá com eles, que é composto de uma gerente, que é a Nilce e o Gabriel. E aí são essas empresas um pouquinho maiores aqui em Tocantinópolis, gráficas, supermercados, empresários que já têm o faturamento do ano, assim, de 1 milhão ou mais, às vezes é um pouquinho menor, mas mesmo que ele fature menos, mas que ele já tem adquire um portfólio de produtos do banco, então ele já requer também um atendimento mais direto, do dia a dia ali, aquele contato mais intenso com o gerente para ele poder desenvolver todas as atividades que ele necessita no relacionamento do banco. E também porque eles faturam mais, então eles conseguem empréstimos e conseguem valores maiores. Aí esse é o atendimento que a gente chama de pessoa jurídica, que são das empresas. E aí é determinado dessa forma. Dentro da agência, no atendimento presencial, são classificadas as mesas, alguns gerentes têm seus assistentes, somente o Fernando não tem, mas tem toda uma equipe, né? No caso onde eu fico, nós somos a equipe que tem o maior número de pessoas, porque nós atendemos um público muito maior e também o atendimento que a gente realiza, ele é muito amplo, são muitas demandas. Então, eu atendo desde a abertura da conta dos pequenos empresários, microempreendedores, pessoa física, do jovem, atendo os aposentados, então é um misto ali de públicos e que não são ainda tão separadamente, é um grupão ainda, tá? Aí, à medida que dentro desse relacionamento a pessoa vai crescendo, com o tempo vai o relacionamento dele com o banco, aí ele pode ser encarteirado, é assim que a gente chama. Ele vai sendo encarteirado, aí vai tendo o atendimento mais especializado. Aí, sendo produtor, vai para a carteira do agro, sendo pessoa física, vai para o exclusivo, sendo empresário, vai ser atendido lá pela carteira exclusiva lá dos empresários, gerente do relacionamento lá. Bom dia, muito bom poder ouvir sua fala aqui, sua experiência, mas eu quero tirar um pouquinho da tua zona de conforto. Vixe, já começa assim. É para dar medo isso? Não, geralmente, na sua fala, você falou sobre a importância dos relacionamentos entre seus pares, no caso, colegas de trabalho, assim como os clientes. Eu gostaria que você nos desse uma elucidação relacionada aos contratos, que geralmente visam com que o banco tenha uma espécie de lucro.
A dos mais variados, né? Nós observamos que bancário, ou pelo menos o alto escalão dentre os bancos, eles não dão muito ponta de faca, eles sempre visam, isso aí eu creio que seja tácito, bem claro, principalmente dentro desse viés capitalista, que eu defendo, que sempre objetivamos o lucro, né? Há sempre uma objetivação do lucro, principalmente dentro dessa relação bancária. Eu converso de vez em quando com o Hilário e a gente troca algumas ideias em relação a isso, e eu gostaria de que você, se possível, ou se não quiser responder também, fique à vontade, nos desse o seu posicionamento, um posicionamento particular, sobre as formas que o banco se utiliza para ter esse lucro relacionado a alguns contratos, ou de abertura de conta, ou até mesmo nas taxas de juros, que nós encontramos em contratos habitacionais ou de automóveis. Não sei se você poderia falar, se o Hilário até puder também nos contribuir com isso, mas que você falasse um pouco sobre as formas que o banco se utiliza para a arrecadação financeira. Quando a empresa ela vai ampliando o seu portfólio de clientes, e assim no banco não é diferente, a empresa ela tende a buscar estipular aquele contrato, como o colega utilizou, fechar ali uma negociação para que esse contrato favoreça as duas partes. Então, o banco ele tem as pessoas que estão ali à frente para fechar essas negociações, ou com o governo estadual, governo municipal, ou com as grandes empresas, tanto fornecedores ou os órgãos, o poder público que vai fazer com que isso vá favorecer ampliar a nossa quantidade de clientes. Quando o banco fecha um contrato, um convênio com uma prefeitura, por exemplo, os benefícios vão ficar para todas as partes. Nem todos vão ficar satisfeitos, tá? Aquele servidor que ele gosta de estar recebendo em outro banco, e aí por conta desse convênio, ele vai ser obrigado, digamos, quase, não é nem obrigado, mas ele vai precisar mudar a conta dele para o banco, né? No caso do Banco do Brasil. Mas hoje, isso já está mais coerente, assim, porque, não que se fosse incoerente, está dando mais oportunidades para que o servidor escolha. Eu não sou obrigada, porque se eu fosse servidor estadual, se o Estado fechasse convênio com a Caixa, por exemplo, eu poderia manter minha conta, meu relacionamento com o Banco do Brasil, meu pagamento só iria passar lá pelo outro banco. Então, hoje eu escolho onde eu quero receber o meu pagamento. Agora, eu como funcionária e vestindo a camisa da empresa, do Banco do Brasil, eu preciso saber que valorizar a minha empresa, eu como funcionária, saber que todo esse relacionamento que eu tenho desde 2003, né, na minha primeira conta, tudo isso até hoje favoreceu para mim melhores oportunidades para mim conseguir, eu como cliente, maiores aberturas de produtos, de serviços que para o cliente que está entrando agora, que entrou há menos de 5 anos, ele ainda não vai conseguir. Então, quanto mais tempo de cliente eu tenho, melhor vai ser o meu histórico, e assim, eu consigo assim, benefícios, eu consigo vantagens como cliente, estou falando como cliente. Assim. E como funcionária, vestir a camisa e valorizar tudo aquilo que a empresa apresenta para mim, mostrando assim, fidelidade, adquirindo os produtos e serviços que a minha empresa apresenta para mim. Eu gostaria de saber uma questão pessoal mesmo, a respeito do regime dos servidores públicos, porque o Banco do Brasil ele se encontra na categoria da administração pública como uma sociedade de economia mista. E ele segue um regime de direito privado, uma vez que dentro que o regime que se segue lá dentro não é estatutário, ele é de CLT, né? Tem o pagamento de 13º e tudo mais. Eu gostaria de saber a respeito da questão da estabilidade, como é um processo de remoção de funcionário, tipo assim, se há a aplicação de um PAD, ou se já ocorre a demissão em caso de um erro. Dentro do banco, nós seguimos as normativas, que nós chamamos as instruções normativas. Todas as minhas ações, tudo que eu executar dentro do sistema, eu tenho a responsabilidade de fazer de forma coerente com o que está descrito ali. Na ausência de alguma questão que se apresentar no meu dia a dia que não conste ali, eu tenho o dever e a obrigação de entrar em contato com as pessoas os gestores, de acordo com o produto ali, e retirar aquela dúvida. A última experiência que eu tive foi a respeito de um pagamento de um inventário, e nós
lemos a instrução de cima a baixo, eu consultei mais de 3 colegas para ajudar, para saber se aquele documento poderia autorizar aquilo que estava lá descrito, que seria retirar o dinheiro lá da conta da pessoa que tinha falecido, e se poderíamos executar. Aí, quando no dia a dia a gente faz o atendimento, se eu quiser, assina aí, faz o pagamento ali, não tá, eu já li, você lê rápido ali, você compreender da sua forma, você executa e faz o pagamento. Depois que executa aquilo ali, faz o pagamento, lá por trás ali tem um grupo de colegas que são responsáveis para fazer todo aquele acompanhamento e saber quem fez, quem assinou, quem autorizou, como foi feito, estava de acordo. Então, se aquilo ali foi feito e executado incoerentemente por aquilo ali, é a minha matrícula que está registrada no sistema e a minha matrícula junto com a matrícula do gerente que assinou. Então, quando o colega falou da demissão, falou dos riscos, nós todos os dias sofremos esse impacto de todos os tipos de situações, liberações, sejam elas para liberar um simples alvará, sejam elas para emprestar um dinheiro e assim, liberar um empréstimo grandioso ou pequeno para uma pessoa. Desde a assinatura no contrato, que hoje o banco não libera mais, aceitando a digital de uma pessoa, até diversas outras formas de atendimento. Então, o cuidado, a atenção que eu preciso ter, sempre lembrando que eu preciso estar sempre pautada com as questões éticas do banco. E isso também é uma das capacitações, um dos conhecimentos exigidos para mim. Eu preciso estar no meu currículo lá, escrito lá, que eu li, que eu me capacitei, que eu estudei, que eu sei quais são os códigos de conduta dentro do banco. Isso é exigido para mim. Se algumas concorrências, até para outros cargos, eles vão olhar lá. Essa funcionária, ela cumpriu todos os requisitos lá no currículo dela, consta aquele curso obrigatório que ela precisa ter. Não tem, não. Então, aí a fila vai andando. Eu não vou estar apta para concorrer àquele cargo. E a respeito disso, demissão, a respeito de estabilidade, a minha opinião, assim, eu não, assim, como é que eu posso dizer? Eu trabalho, eu estudo, assim, para me continuar no banco, mas eu espero qualquer notícia, eu espero a qualquer momento, assim, eu não vou dizer para vocês, nem diante dos meus pais, né, até eles mesmos pensam assim, e a concurso, você vai ficar a vida toda, assim, digamos, não tem nenhuma chance, nenhuma forma de você sair, de ser demitido. É muito diferente, assim, essa visão que eu vejo de um servidor, de uma prefeitura, do Estado. Meu esposo é funcionário efetivo do Estado e ele vive tranquilão lá na dele, assim. Eu acho tranquilo o trabalho dele. Ganha muito bem para a quantidade de horas que ele trabalha, né? Com 16 anos já que ele tem um emprego. Mas a profissão dele, eu digo que ele é estável, assim, diante de mim. E eu não, por esses riscos, pelos trabalhos, né, o meu trabalho, o excesso de volume de trabalho, a quantidade de coisas que eu executo diariamente, me colocam em risco, sim, de uma demissão. Eu posso errar e eu posso levar o meu colega junto a isso. Então, eu não penso em nenhum momento, assim, que eu estou firme ali e eu vou continuar. São os riscos. Mas a minha capacitação, o conhecimento que eu busco, a atenção ali, e também aprender com outros colegas que estão lá há mais tempo. Estão há muito mais tempo que eu, de saber, olha, vamos prestar atenção nisso aqui. E os exemplos que já ocorreram também de erros que colocaram outros colegas para a rua também, já aqui em Tocantinópolis e outras regiões. Eu conheço vários colegas, inclusive alguns que tomaram posse comigo também, que foram demitidos por erros, por fraudes também. Então, é o espírito ético, é a minha responsabilidade de fazer aquilo que está descrito lá na normativa e minha responsabilidade como funcionário. Aí, gente, assim, a respeito de dia a dia dentro de uma empresa, de um banco, essa experiência é muito boa para mim, para a gente compreender como funciona uma grande empresa, como se relacionam todos os órgãos assim, internos dentro da comunicação, que eu tenho acesso para poder conversar com uma pessoa de qualquer outro estado, quando eu quero tirar uma dúvida a respeito de alguma coisa minha, pessoal, até coisas, uma licença, um afastamento, né? Tem aquela equipe de pessoas que estão dispostas a, através de uma ligação, elas me darem um suporte. Então, como eu falei, às vezes existe alguma dúvida, eu não encontro alguma resposta para aquilo que eu preciso ali naquele instante, mas eu tenho o apoio de diversos colegas que estão na área há muito tempo,
que vão me ajudar. E se eu perguntar para ele e não souber, ele vai procurar para outra até a gente encontrar a resposta. Então, é a experiência assim, enorme assim, de conhecer como funciona a empresa e como é importante saber os objetivos, como elas se organizam, e qual o objetivo que ela tem de faturar, de alcançar a sua lucratividade. Jane, a gente tem que criar uma legislação para levar os políticos a fazer uns treinamentos no banco, né? Aprender a ter ética. O colega está mencionando ali que poderia ter falar sobre ética para os nossos representantes, ensiná-los a se capacitar. Gente, quando eu falo assim a respeito disso, desses assuntos, a respeito de toda a nossa história, a nossa trajetória, assim, nós como brasileiros nessa questão da política, o curso de Ciências Sociais ele me ajudou muito a ampliar todo não é ampliar, criar mesmo esse conhecimento a respeito de toda essa nossa história, entender, porque muitas vezes a gente tende a cometer ou tende a ir por determinados caminhos, ou às vezes aceitar como normal, coisas que estão ligadas à corrupção, e também essa questão de respeito às etnias, respeito às culturas, tudo isso me ajudou bastante com o curso. Foi um conhecimento assim, que transformou assim, minha maneira de pensar. Então, hoje, quando eu atendo um indígena ali no banco, mudou e faz com que eu aprenda a respeitar muito mais ele, tá? Saber que nem todos compreendem, saber que muitas das dificuldades que alguns apresentam ali são, de fato, tá enraizado, por causa do meio que ele vive, e eu me enxergo muito nisso também, assim, a minha origem, a minha família, de onde vim, e todos os desafios que se apresentaram na minha vida e que trazem até hoje assim, algumas dificuldades, mas que eu busco, e através do conhecimento, através dessa busca de saber, aí a gente vai quebrando essas barreiras para a gente, de fato, exercer a nossa cidadania mesmo, para a gente ser mesmo, fazer o que é certo, respeitar, e a gente respeitar a si próprio também, e a gente fazer e começar a pensar qual que é o nosso propósito dentro da nossa sociedade. Geralmente eu tenho o hábito de fazer a última pergunta, e com isso a gente já vai encaminhando para o encerramento. A minha pergunta é quanto à progressão na carreira. A minha dúvida é quanto aos critérios, se é por tempo, se é por meta de venda, ou se é por cursos de graduação e de pós-graduação, ou se entra as certificações financeiras nessa progressão. Então, essa é uma dúvida muito específica. A outra é quanto ao relacionamento do banco com outros bancos. Se vocês têm esses relacionamentos e com o Banco Central também, como que é essa relação de um banco público com outros bancos públicos, outros bancos privados e o Banco Central também? Se esse contato é diário, mensal, semestral, enfim, eu não sei como que é isso, eu tenho essa curiosidade. A minha pergunta era sobre o código de ética também, mas você já me respondeu. Eu só queria fazer um complemento quanto à ética, porque geralmente quando a gente fala em ética, a gente só lembra da falta de ética na política, né? Isso tem uma armadilha aí, né? Porque a falta de ética não é só na política. Porque quando a gente fala só da falta de ética na política, a gente tende a demonizar o Estado e a demonizar os políticos, sendo que a nossa salvação pode estar justamente aí, onde a gente demoniza. Então, quando a gente fala de ética, a gente tem que falar de outros grupos também. Você, enquanto indivíduo, o que você faz todos os dias, as suas ações, que valores as suas ações transmitem. Afinal de contas, a ética trata disso, dos valores. Você como indivíduo, você na sua família e você no âmbito empresarial. Porque a falta de ética está nesses 4 âmbitos, no indivíduo, na família, nas empresas, no mercado também há falta de ética, na área privada, e pouca gente fala nisso. Então, quando a gente falar de ética, a gente não tem que falar só da falta de ética dos políticos, mas de nós mesmos, enquanto indivíduos, enquanto membros de uma família, enquanto empresários no âmbito do mercado e também, agora sim, no âmbito político. E geralmente a falta de ética de um desses reflete nos outros.
É só ver o Mensalão, a Lava Jato, não tem só político envolvido. E é só nós olharmos para as nossas famílias, né? Para você ver as traições, os amantes, os filhos por fora, para você ver que aí também tem falta de ética. Então, não é só nem no político, nem só no mercado, é em todas as nossas relações. Inclusive professor-aluno. Se você faz uma cola numa prova, isso é ético. Se você põe o nome de alguém num simples trabalho, como vocês fizeram hoje aqui, isso é ético. Encerro o meu sermão. Isso, continuando falando que o quanto o curso de Ciências Sociais me ajudou a compreender isso em relação com o que o professor falou, essa importância da gente conhecer, ter muito assim, posicionamento dos valores que nós temos. Então, quando eu cursei, então, veio toda essa reflexão dos meus comportamentos, da origem, do que eu pensava, do que eu fazia, enquanto criança, enquanto jovem, e também sabendo o quanto as dificuldades, as barreiras se acentuaram na minha vida pessoal e profissional diante disso. Então, se eu, por exemplo, trabalho no banco e aí eu não tiver conhecimento e eu enxergar ali aquele trabalho do gerente como algo muito estressante, ou ficar lembrando que algum outro passou por uma experiência totalmente negativa e ele veio a perder aquela função por aquilo ali, e eu implantar aquilo ali dentro de mim, colocar aquilo como medo, e eu não colocar o meu conhecimento e buscar fazer o diferente, eu vou impactar a minha carreira. E hoje eu vejo a escolha que eu fiz. Jane, porque você está no mesmo cargo desde que você esteve no banco. O primeiro, você não saiu. Então, eu falei para vocês, o desafio de ser mulher, o desafio de ser mãe, de ser esposa e as raízes que nos prendem em determinado lugar. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês que são jovens, ou mesmo a esses, quem ainda não está trabalhando, ou quem precisa, quer ingressar. Então, busquem conhecer os propósitos, os valores que vocês têm, e sonhem e procurem realizar o que vocês de fato querem, tá? Não deixar que pessoas, situações, medos, nada impeçam de vocês chegarem onde vocês quiserem. Nem um tio, nem um avô, nem um amigo, ninguém que possa interferir a ideia e os sonhos de vocês. Então, eu passei por essas dificuldades. Eu já fui para Araguaína fazer pedagogia, fiz um semestre. E aí, quando saiu o resultado do vestibular, eu optei por voltar para Tocantinópolis. E aí, hoje eu não procuro olhar para trás e me arrepender de nada disso, sabe? Mas eu procuro saber e refletir o quanto essa escolha interferiu na minha vida. E hoje a responsabilidade é minha, a escolha de estar na mesma função do banco. Hoje eu não procuro culpar ninguém do banco, a escolha é minha, eu estou nessa função. E exerço trabalho, muitas vezes, que é de nível gerencial. Às vezes os clientes chegam e perguntam: eu achei que você era a gerente. Eu não sou a gerente. Exerço, vejo que o meu potencial tenho, faço muitas coisas que são do nível gerencial, não recebo por isso e não fui nomeada e nem recebi ainda nomeação. O professor perguntou a respeito da carreira. A carreira no banco, hoje, eu vejo que ela é feita a partir da sua escolha, do seu desejo. Porque eu tenho... Na época que eu entrei, eu tive um colega que foi nomeada para assistente com 6 meses. E hoje eu tenho colegas que tomaram posse junto comigo que são gerentes. Então, não vou me comparar o meu currículo, minha experiência, eu não vou me sentir inferior aos meus colegas. O meu potencial é como o dele, como do colega, da colega. Então, essa escolha de estar é minha, foi minha. Eu estou assim porque eu escolhi. E muitos desafios de dificuldades, a escolha de não sair para Tocantinópolis. Poderia estar rodando o Brasil inteiro e ter tido todas as experiências, mas aí eu coloquei junto com a família o peso da saída, do deslocamento dos filhos, e aí nós optamos por isso. Mas na hora de concorrer, sim, alguns cargos são pontuados, sim, muitos deles, a alguns cursos de capacitação, principalmente quando se fala na área de gerenciamento, tá? Tem as capacitações para os investidores que tem a CPA 10, tem a CPA 20, né? Já tentei fazer a 10, estudei pouco, não passei, mas tem cargos que são, sim, exigidos pelo currículo. Muitos deles são feitos por indicação também, nem sempre aquele que tem o melhor currículo, que está lá no topo da concorrência, pode ser escolhido.
às vezes é pela indicação mesmo do grupo ali, do gerente, a indicação do gerente local da agência, que há o contato com o superintendente ou com alguém. Existe muito isso também. Não há uma regra específica, assim, não vou dizer para vocês que você entrar no banco, você vai fazer a prova ali e é daquela forma ali, é só se você passar naquela prova. Não, são diversas maneiras de você conseguir crescer. Assim também os cargos para gerente. Agora, quem quer seguir mais na área da informática, programação, ou vocês que estão na área do direito e também quiserem participar, existem sim provas mais específicas, mas eu teria que saber e trazer para vocês como isso ocorre, porque eu não me lembro de ter o conhecimento, de ter acompanhado quem cresceu assim nessa carreira. E aí, nosso relacionamento com o Banco Central, todas as nossas ações, as coisas que a gente faz, o nosso próprio sistema já gerencia tudo isso, né? Um exemplo, quando você vai fazer uma previsão para você fazer um saque, existe toda a normativa de um mínimo que você pode sacar, você tem que justificar porque você vai sacar, porque o banco ele tem que cumprir toda a legislação e fazer que tudo esteja coerente. Então a gente respeita o que é determinado ali. Nosso sistema já é todo programado ali para fazer todas essas justificativas. E aí, no dia a dia também, as normativas, todo o cumprimento das nossas ações, das nossas atividades são pautadas, desde a admissão dos funcionários, os afastamentos, tudo que compõe ali o dia a dia, o setor administrativo, todas as agências são comunicadas e nós já sabemos, temos tudo isso bem detalhado no sistema, bem específico. Relacionamento com o PROCON também, normativo, de vez em quando eles aparecem lá para dar uma olhada, para verificar, para ajudar a gente a ver se está tudo mesmo de forma coerente. E só para infração, de vez em quando, está errado, cadê o código não estava exposto, existe isso, e tem que existir, tem que haver essa cobrança para que a gente consiga se enquadrar realmente sempre no que o governo, que as leis que a gente precisa executar, né, respeitar. Em cima do que ele perguntou do relacionamento do Banco do Brasil com outros bancos privados. Aí em cima desse questionamento dele, eu gostaria só de acrescentar, quando, por exemplo, um cliente teve uma negociação, e essa negociação com esse banco, no caso privado, ele ficou inadimplente, e aí depois de um certo tempo, não sei se ele conseguiu sair, o nome dele saiu dos órgãos de proteção, né, mas a dívida continua com aquele banco, mas não está mais nos órgãos de proteção aquela dívida, já passou um determinado período aí de 10 anos, 15 anos. Essa inadimplência com aquele banco privado prejudica ainda esse relacionamento desse cliente com o banco público, no caso com o Banco do Brasil? Só em cima também desse questionamento que falou do relacionamento banco público e banco privado. Lá no nosso sistema nós temos toda uma maneira de análise de crédito, ela sendo automática, tá? Existe toda a pesquisa dos históricos dos últimos anos, existe tudo isso lá registrado. Normalmente, registros antigos, eles podem se impactar, mas quando grandes operações, só que no prazo dos 5 anos, né, isso baixa lá do sistema e aí não aparece mais, não fica aquela dívida em aberto, não apresenta mais. Até mesmo para os próprios clientes assim, que tiveram dívidas com a gente, internas com a gente, esse prazo passa e aí depois o próprio sistema dá novas oportunidades para a pessoa. Eu já conheci clientes assim, que tinha alguma inadimplência, deixou a dívida para trás, mas o banco volta a emprestar novamente. Eu conheço alguns clientes que tiveram, sim, isso. A gente não sabe como, assim, mas... e essa relação assim, de escolher esses critérios assim, que o banco estabelece, é justamente para proteger, né? Para proteger o crédito. Então, às vezes é recente, assim, mas passa um tempo, o cliente volta a ter a oportunidade. Poucos casos assim, que eu vi, mas acontece sim.